Com as chuvas mais frequentes desde o fim de outubro, o último boletim do Operador Nacional do Sistema Elétrico projeta que os reservatórios do Brasil devem chegar ao fim de fevereiro com 70% da capacidade. Esse nível mostra uma boa recuperação dos reservatórios, que você lembra, até setembro do ano passado, que era o auge do período seco, esses reservatórios chegaram a níveis críticos. Isso fez com que a conta de energia ficasse mais cara com a adoção das bandeiras tarifárias. Vamos entender a perspectiva para este cenário de chuvas continuando. Nesse ano, talvez a gente não tenha um pico de preço de energia que nem teve ano passado, a ponto da gente ter um preço a R$400 o megawatt-hora, que nem chegou a acontecer ali em uma semana operativa. Mas é possível que a gente tenha mais meses com bandeira amarela, por exemplo, a depender da performance do período de estiagem, né? Porque você pode ter ali, às vezes, um período um pouco mais seco, um modelo um pouco mais conservador, coloca o preço do PLD um pouco mais alto e é o suficiente para acionar uma bandeira amarela num cenário um pouquinho mais seco. É justamente sobre a estrutura dos reservatórios das hidrelétricas em períodos de chuva extrema que a gente conversa agora com o nosso analista de clima e meio ambiente da CNN Brasil, professor Pedro Cortes. Professor, boa noite. Boa noite. É engraçado, porque quando chove na cidade, a gente sabe dos transtornos que acontecem. Já quando chove num reservatório de usina hidrelétrica, a gente não tem impacto, né? Quer dizer, até que ponto a gente aprende com essas construções? Ou melhor, até que ponto essas construções foram feitas exatamente para receber muita chuva? Veja, Márcio, um exemplo. O Rio Paraná recentemente bateu recordes em seu volume, né? As cataratas de Iguaçu com volume muito expressivo de água, e a usina de Itaipu não apresentou qualquer problema, né, estrutural, assim como outras grandes usinas hidrelétricas. Isso se deve ao fato de que elas foram construídas já prevendo eventos extremos, grandes chuvas. Nós temos um gráfico que mostra como, na verdade é o segundo gráfico, é o outro gráfico, aí. Isso. Nós temos um gráfico que mostra, esta aqui é uma simulação, quais são os parâmetros utilizados para o cálculo de uma usina hidrelétrica. Aqui em verde nós temos uma situação de chuva normal, onde nós teríamos uma média de 23 milímetros por dia, uma chuva fraca, chegaria ao final do mês com 120 milímetros. Há o que a gente chama de chuvas milenares, que ocorreriam com uma taxa de retorno, né, a cada 1000 anos, de 1000 anos, que seria esse gráfico amarelo aqui, começa com 225 milímetros, veja que é um valor aproximadamente do que a gente encontrou no Guarujá, em São Paulo, e chegaria ao final de um mês, caso o mês todo tivesse esse volume, com 1.200 milímetros, a chuva de um ano. Então, essa é uma chuva muito expressiva. Só que na construção dessas usinas hidrelétricas se trabalha com dois parâmetros, que é uma chuva que tem a taxa de retorno a cada 10.000 anos, ela poderia ocorrer com um intervalo de 10.000 anos, dada a sua excepcionalidade, ou mesmo fazendo que é a laranja, ou a vermelha, que é a precipitação máxima provável, ou seja, se faz uma análise da bacia hidrográfica, prevê as piores condições possíveis. É um dilúvio da Arca de Noé. Exatamente, e monta a estrutura da usina prevendo exatamente isso. E veja, nós estamos falando de usinas hidrelétricas que foram construídas na década de 60, 70, 80. Essas usinas já levavam em consideração eventos extremos, porque falou assim, olha, hoje a situação está normal, mas poderá ocorrer uma chuva muito expressiva e essa usina vai ter que resistir. A partir desse critério, mesmo antes de nós termos a ciência das mudanças climáticas evoluindo, a partir dos anos 70, essas usinas já foram construídas levando em consideração esses critérios. Agora, a gente sabe como essas chuvas que deveriam acontecer a cada 1000 anos, a cada 10.000 anos, elas têm acontecido com uma frequência um pouco menor. A gente tem recebido chuvas extremas, eu não vou dizer anualmente, mas num período relativamente muito menor que esse aqui. Até que ponto isso acontece em São Paulo? Isso vai continuar acontecendo em outros lugares do Brasil? Veja, Márcio, eu acredito que a gente já começa a tangenciar essa curva dos 1000 anos, fazendo com que um evento que poderia ocorrer a cada 1000 anos, ele se torne muito mais frequente. Essas máximas que o Marcos apresentou em relação a chuvas no Guarujá, em São Paulo, cidades aqui, né, do entorno, elas são muito preocupantes. Claro que elas não estão se repetindo, né, todo dia que isso acontece, mas é uma situação muito
complicada, né, para a infraestrutura urbana. Nós temos uma outra análise, que foi o primeiro gráfico mostrado, que indica o seguinte: nós pegamos aqui da década, desde 1940, não aparece embaixo, mas até a última década, que foi de 2010 a 2019, década cheia. E nós temos um volume de chuvas em cada década que vem crescendo aqui em São Paulo. Ou seja, há uma tendência clara do aumento anual de chuvas. Aqui nós saímos de aproximadamente 11.800 milímetros e chegamos a 16.000. Isso faz com que nós tínhamos na década de 40 cerca de 1.200 milímetros de chuva por ano. Hoje nós estamos em São Paulo muitas vezes com 1.600. É como se nós tivéssemos um 13º e um 14º mês nessa conta. E, ao mesmo tempo, as chuvas fracas, chuvas de até 10 milímetros, aquela chuva miúda, vem reduzindo. A quantidade dessas chuvas vem reduzindo. Se chove mais e as chuvas fracas estão reduzindo, eu não preciso do terceiro gráfico, que é o que mostraria que nós estamos enfrentando um aumento das chuvas intensas como essas que têm ocorrido em São Paulo. Onde eu quero chegar? Isso que está ocorrendo é previsível. Há estudos da USP, esses dados são do Instituto Astronômico, Geofísico e de Ciências Atmosféricas da USP, são dados públicos, qualquer pessoa pode obter. A Prefeitura de São Paulo tem uma equipe muito eficiente de meteorologistas, que certamente tem esses estudos em mãos. A Prefeitura poderia usar isso como uma previsão do que vai acontecer. E no gráfico anterior a gente mostra que é possível fazer essa simulação e nós temos conhecimento de engenharia, geologia, geotecnia já há décadas para a construção de obras que são resistentes aos grandes eventos. Basta juntar A com B e propiciar melhores condições para a cidade. Isso significa preparar a cidade e, no final das contas, salvar vidas. Exatamente. Muito obrigado, professor Pedro Cortes.